do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, o evangelho de hoje, como está aí na descrição da nossa live, é tirado de São Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37. Lembramos que estamos na segunda-feira da 27ª semana do tempo comum. Eis que um legista se levantou e disse para experimentar Jesus: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse: Respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo se justificar, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus retomou: Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu no meio de assaltantes, que após havê-lo despojado e espancado, foram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia por esse caminho um sacerdote. Viu-o e passou adiante. Igualmente um levita, atravessando esse lugar, viu-o e prosseguiu. Certo samaritano em viagem, porém, chegou junto dele, viu-o e moveu-se de compaixão. Aproximou-se, cuidou de suas chagas, derramando óleo e vinho. Depois colocou-o em seu próprio animal, conduziu-o à hospedaria e dispensou-lhe cuidados. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo: Cuida dele, e o que gastares a mais, em meu regresso te pagarei. Qual dos 3, em tua opinião, foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus então lhe disse: Vai, e também tu faze o mesmo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, meus amigos e amigas, apesar desta parábola do bom samaritano aparecer apenas uma vez nos 4 evangelhos, justamente nesse trecho que lemos em São Lucas, ela é certamente uma das mais famosas e mais belas parábolas contadas por Jesus em todo o evangelho. E a gente poderia aqui ter várias pistas de reflexão em torno dessa parábola. Eu poderia, por exemplo, usar da parábola como uma alegoria e ir substituindo com vocês cada personagem por pessoas da nossa realidade, por situações da nossa realidade. Eu poderia também substituir o bom samaritano pelo próprio Jesus e dizer que Jesus é o bom samaritano por excelência, e de fato ele é. Mas a inspiração que tive para refletir com vocês a parábola do bom samaritano hoje foi realmente um presente de Deus. Porque, como vocês sabem, acredito que muitos já ouviram neste final de semana, ontem a igreja celebrou a solenidade de São Francisco de Assis. Vocês que rezaram conosco o 2º dia da novena, aqui na comunidade católicos em Dublin, viram o núncio apostólico na Irlanda, presidiu a Eucaristia e celebramos a festa de São Francisco. E no sábado, o Papa Francisco
que justamente escolheu este nome para o seu pontificado, inspirado no pobrezinho de Assis, no sábado, na véspera da festa de São Francisco, o Papa Francisco esteve no túmulo do santo em Assis e lá assinou a sua encíclica mais recente, a encíclica Fratelli Tutti, todos irmãos. E pensando na reflexão de hoje, eu falei, vou ler alguma coisa da encíclica do Papa, porque todos os irmãos têm tudo a ver com a parábola do bom samaritano. Pois não é que justamente quando pego a encíclica, o segundo capítulo inteirinho, o Papa Francisco discorre sobre a parábola do bom samaritano. É um presente de Deus, é uma providência de Deus que, portanto, hoje nós possamos dar assim um gosto para vocês do que é esta nova encíclica de Francisco, Fratelli Tutti, e que, lógico, não dá para nós analisarmos nem o capítulo 2 inteiro. Vamos então no programa de hoje, na nossa reflexão de hoje, ver o que é que o Papa Francisco nos inspira a partir da parábola do bom samaritano. Mas é preciso que nós entendamos que São Francisco de Assis, que a igreja celebrou ontem, foi um santo que viveu há 800 anos atrás e que considerava todas as criaturas como irmãs. São Francisco escreveu o Cântico de Louvor das Criaturas, em que ele diz, louvado sejas meu Senhor, pelo nosso irmão Sol. Louvado sejas meu Senhor pela nossa irmã Lua, pelas nossas irmãs estrelas, pela nossa irmã Água, pela nossa irmã Terra, pelas nossas irmãs Aves. São Francisco via a presença de Deus em cada sinal da criação, e por isso a tudo ele considerava como irmão, porque todos somos criaturas, todos somos criados pelo Pai, e todos merecemos respeito. E São Francisco chamava até a morte como irmã, e louvava e dizia, louvado seja meu Senhor pela nossa irmã, a morte corporal. Mas o Papa Francisco, logo no primeiro parágrafo da sua nova encíclica, ele vai dizer que Francisco de Assis tinha se ele considerava todas as criaturas como irmãs, mas de modo especial, ele via a irmandade no ser humano. E Francisco de Assis via cada ser humano como irmão e irmã, como obra-prima de Deus, que merece ser amado, amada e olhado com misericórdia. E especialmente aqueles que eram os mais excluídos daquela sociedade do século XIII, sobretudo os leprosos. Francisco ficou conhecido por ser aquele, imaginem a lepra, todo o preconceito que envolvia a lepra no século XIII, na Idade Média. E Francisco ia e se encontrava e tocava os leprosos, como Jesus fazia. E o Papa Francisco, então, ele vai dizer que Francisco, ele propôs aos seus seguidores uma forma de vida com o sabor do Evangelho. Porque Francisco fundou uma ordem de irmãos. Ele era tão convicto desta irmandade de sermos criaturas de Deus, que ele funda uma ordem de irmãos. E quem conhece a ordem dos franciscanos, os capuchinhos, enfim, sabe que na ordem não há diferença de graus, por mais que haja os superiores, mas na ordem todos são irmãos. Francisco vê em todos
e quer que os seus seguidores sejam todos irmãos. Mas ele quer que, mais do que isso, ele quer que os seus irmãos convivam com os de fora também como irmãos. E tratem os de fora também como irmãos. Portanto, Francisco vai além dos muros. Portanto, Francisco vai além da proximidade geográfica. Mas ele vai na proximidade do coração de Deus. E no coração de Deus, todos são filhos e filhas. Todos, portanto, são irmãos e irmãs. E o Papa Francisco, portanto, na encíclica, ele vai dizer que Francisco de Assis propunha aos seus seguidores um amor que ultrapassa a geografia e o espaço. Nós corremos este risco, e é isto que o Papa quer alertar nesta encíclica, meus irmãos, que o amor, ele não pode encontrar barreiras. O amor não pode ter preconceito. O amor, ele é para todos, porque Deus ama a todos. Deus não escolhe quem vai amar, porque ele ama a todos. Ou melhor, Deus escolhe. Deus ama de uma maneira mais especial aqueles que mais precisam, aqueles que o mundo discrimina, aqueles que o mundo exclui. Estes são os que Deus ama em primeiro lugar, porque são os mais carentes. E o Papa, ele vai alertar nesta encíclica, todos os irmãos, de que o mundo vive um momento muito delicado. Um momento em que países querem construir muros para evitar que outros se acheguem. Em um momento em que o diferente é visto como um problema. O Papa diz, nós vivemos em um mundo em que as pessoas pensam ser autossuficientes. Pensam que só devem amar os que estão ali restritos ao seu convívio, à sua roda, no seu âmbito. E a proposta do Evangelho, a proposta de Jesus, que São Francisco se inspirou, e que agora o Papa Francisco também se inspira, é justamente essa, de que nós precisamos inverter esta ordem mundana, esta ordem mundial que existe, de que o diferente deve ser combatido, de que o que pensa diferente de mim não presta. Não, o diferente também é meu irmão. Aquele que tem posicionamentos diferentes do meu, também é meu irmão, também é minha irmã. E é isso que Jesus vem dizer. E é isso que a primeira leitura de hoje, tirado do início da carta de São Paulo aos Gálatas, vai nos dizer. São Paulo vai dizer, olha, ele vai dizer para a comunidade de Gálatas: admiro-me de que tão depressa abandoneis aquele que vos chamou pela graça de Cristo e passeis a outro evangelho. Não que haja outro, mas há alguns que vos estão perturbando e querendo corromper o evangelho de Cristo. Meus irmãos, muitas vezes nós encontramos pessoas anunciando um evangelho diferente do evangelho de Jesus. Encontramos pessoas anunciando um evangelho que de nada tem a ver com aquilo que Jesus anunciou. Nós encontramos pessoas anunciando um evangelho elitista, um evangelho que nos fecha em uma bolha e que nos tira do contato com os outros. Que dizem que o contato com o diferente pode ser perigoso, que pode nos contaminar, que podemos pecar. E assim criamos uma crosta no nosso coração
que nos impede de amar e que só nos permite daí amar aqueles que nós gostamos, aqueles que nos são convenientes. A parábola de hoje do bom samaritano, minha gente, vai nos transportar para além e vai nos mostrar exatamente o contrário. A parábola do bom samaritano vai mostrar para nós que o coração do Evangelho é a misericórdia, é o amor para com todos. Reparem que a pergunta do levita para Jesus, para experimentar Jesus, São Lucas deixa claro, é: o que devo fazer, não é, para ter a vida? Isso que ele pergunta é: que farei para herdar a vida eterna? E Jesus diz: olha, você sabe, o que é que diz a lei? A lei diz: ame a Deus e ame ao próximo, como a ti mesmo. Jesus diz: muito bem, faça isso e terás a vida. E ele diz: mas quem é o meu próximo? Veja, aquele homem quer saber a quem ele deve amar. Quem é o meu próximo? Mas reparem que Jesus ele vai inverter esta lógica. Ele vai inverter a questão. Minha gente, Jesus mostra aqui na parábola, e aí por isso ele conta a parábola do bom samaritano, para mostrar que o que interessa, e aí o Papa Francisco vai citar isso no capítulo 2 da encíclica Fratelli Tutti, que o que interessa não é quem é que eu devo amar. Não me interessa quem é o meu próximo. O que importa é que eu me torne próximo do outro. Eu devo me fazer próximo de quem está à beira do caminho. Este é o X da questão. Este é o ponto crucial. Eu não tenho que saber quem eu devo amar. Eu devo saber que eu devo amar a todos. E aí eu me fazendo próximo, todos serão o meu próximo. Quaisquer um que tiver ao meu encontro. E o Papa, quando então abre o capítulo 2 da encíclica, discorrendo sobre a parábola do bom samaritano, ele vai recordar o capítulo 4 do livro do Gênesis, quando Caim mata o seu irmão Abel, e Deus questiona Caim: onde está Abel? E Caim responde: não sei. Por acaso sou guarda do meu irmão? Como que se desvencilhando da culpa. Olha, eu não tenho nada a ver com meu irmão. Eu não tenho. Meu irmão tem a vida dele, eu tenho a minha. O Papa vai dizer na sua encíclica que Deus não aceita o fatalismo como uma desculpa para o sofrimento do irmão. Ah, ele está perdido nas drogas porque quis, ninguém mandou ele entrar nas drogas. Ah, ele não merece a nossa ajuda porque se perdeu nos vícios. Se quiser que saia. Meus irmãos, a parábola do bom samaritano nos ensina que todos somos responsáveis por resgatar aqueles que estão caídos nas sarjetas, nas praças e nas esquinas ao nosso redor. O problema é que, como o Papa Francisco vai alertar na sua encíclica, algo que nós já sabemos, nós não gostamos de nos incomodar. Porque quando vemos o irmão caído sofrendo, é um incômodo para nós, porque nós tocamos ali a nossa própria fragilidade, a nossa própria fraqueza. Aquilo vai nos tomar tempo. E nós sabemos que no mundo moderno o tempo é dinheiro. Então nós, perdendo tempo com o irmão que está sofrendo, estamos também perdendo dinheiro. E nós não queremos isso. Então o Papa vai dizer: olha, eu escrevo esta encíclica, todos irmãos, para tentar despertar de novo na igreja e na humanidade
esta necessidade de sermos, de vivermos esta parábola do bom samaritano novamente. Porque o Papa diz, ao amor não interessa se o irmão vem daqui ou de acolá. Nós sabemos que os judeus e os samaritanos não se bicavam. Então, era uma afronta judeus e samaritanos se conversarem, quanto mais parar para socorrer. E o texto do Evangelho vai dizer, passou o sacerdote, olhou e continuou o seu caminho. Talvez tivesse um culto para presidir. Passou um levita, também olhou e foi embora. Talvez tivesse algum caso para julgar. No entanto, passou o samaritano, aquele que era mal visto. E é o samaritano que para, que gasta o seu tempo, que bota aquele homem no seu próprio animal, que leva para a hospedaria, que gasta o seu dinheiro e que unge as suas feridas com o óleo e o azeite, com o óleo e o vinagre. É o cuidado. A parábola do bom samaritano, minha gente, nos mostra que não há raça, não há credo, não há etnia para amar. O amor é para todos e deve partir de todos. E o Papa lança um desafio nesta encíclica. Ele diz, com quem tu te identificas? Tu te identificas com o sacerdote? Reza, 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 presta o culto e passa reto. Que culto agrada a Deus? Que culto agrada o coração do Senhor? Tu te identificas com o levita que conhece toda a lei, que conhece toda a palavra, mas que na hora que vê a palavra ali encarnada, o Cristo crucificado, sofredor, ali naquele irmão, também passa reto. Isso quando a gente não muda de calçada, quando a gente vê o mendigo, quando a gente vê o pedinte. Isso quando... E o Papa vai dizer na encíclica, e aqueles que veem as injustiças e fecham os olhos, porque prefere estar de bem com todos, ao invés de defender o injustiçado. O Papa Francisco vai dizer, quando olhamos para a injustiça contra os menores, contra os menos favorecidos, nós devemos nos indignar. E diz o Papa, façamos até descer da serenidade. Isto é dignidade, diz o Papa Francisco, palavras fortes. Quando vemos um irmão sendo injustiçado, sendo perseguido, sendo caluniado, devemos nos indignar. Porque aquele que fica em cima do muro, que tem medo de se posicionar, ele está do lado do mais forte. Porque se omite, diz o Papa, na sua encíclica. Então o Papa vai dizer, e aí eu vou caminhando para concluir a nossa reflexão, que a parábola do bom samaritano é um ícone iluminador e que a nossa única opção é ser como o bom samaritano. O Papa diz, não há outra opção, porque quando nós encontramos os irmãos menos favorecidos, os irmãos sofrendo, os irmãos precisando de uma escuta, de uma palavra, de um apoio, ou nós cuidamos ou nós não cuidamos. Há os que cuidam e há os que não cuidam. A parábola do bom samaritano deve fazer ressurgir então, minha gente, a nossa vocação de cidadãos do próprio país e do mundo. O Papa diz, construtores de um novo vínculo social. Construtores de um vínculo em que nós pensemos no todo e não apenas no nosso círculo.
É isto que a parábola do bom samaritano nos ensina. Então a pergunta, meus irmãos, não deve ser quem é o meu próximo, mas sim de quem eu preciso me tornar próximo. E estou, mais do que de quem eu preciso me tornar próximo, estou eu me tornando próximo daqueles aos quais eu encontro. Minha gente, não faltam oportunidades de nos tornarmos próximos. Este tempo da pandemia tem mais do que nunca nos mostrado quantas pessoas se sentindo isoladas, quantas pessoas se sentindo caídas, fracas, depressivas, precisando de uma palavra, precisando de uma ajuda, idosos que não podem sair de casa, precisando de uma ajuda para ir ao supermercado, para ir à farmácia, para ir ao médico, ou simplesmente precisando da nossa caridade, de tomarmos cuidado para não infectarmos a eles. Meus irmãos, que nós possamos ser profetas da esperança, mensageiros da esperança, mas sobretudo, como diz o Papa, só há um caminho, o único caminho é sermos bons samaritanos, porque o próprio Jesus era o samaritano por excelência. O próprio Jesus é o bom por excelência. Meus irmãos, que nesse tempo de tanto sofrimento, de tanta dor, de tanta carência, nós possamos ser este bom samaritano que agacha, que cuida, que sara as feridas, que coloca, que revigora a vida dos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.